Padrões. Né? Como é que você classifica um padrão? Como é que você diz que o instrumento pode ser utilizado como um padrão? Né? Eu sou Márcio, da aula de metrologia. Você está no Metrologia na Prática. Seja muito bem-vindo. Bom, como você determina um padrão? Né? Como você diz que um instrumento ele pode ser utilizado como um padrão? Tá? Quantas vezes esse instrumento ele precisa ter características metrológicas superiores ao instrumento que você está calibrando? 4, 10 vezes, 6 vezes, 7, enfim. Tá? Bom, inexiste uma norma ou algum documento que afirme efetivamente quantas vezes o teu instrumento precisa ser metrologicamente superior ao instrumento que está sendo calibrado. Esse é o primeiro ponto. Então, o que existe sim são recomendações. Tá? Na área de pressão, principalmente quando você faz referência a manômetros, 4 vezes, tá? Em dimensional, 10 vezes. Tá? Mas não existe, tá? Como eu disse, não existe um documento efetivamente que afirme, não, tem que ser 4, tem que ser 10, enfim. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tá, para que serve a calibração efetivamente? Né? Qual o motivo de você calibrar um instrumento? Esse é um assunto recorrente aqui. Né? Obviamente, o instrumento, ele ao longo do tempo, ele vai tendo desgaste, independente se mecânico ou se elétrico. Tá? E com isso, as características metrológicas desse instrumento, elas mudam. Sensibilidade alterada, repetitividade, eu fiducial e diversos outros, a própria incerteza da medição daquele instrumento, ela muda ao longo do tempo. E quando nós realizamos a calibração, esse é o grande objetivo, determinar as características metrológicas do instrumento naquele momento. E a partir daí ter outras ações, mas enfim, o objetivo da calibração é determinar as características metrológicas daquele instrumento. Com um ponto muito importante. Raro alguns casos, tá, a faixa de medição e a resolução são sempre as mesmas. Isso porque é gravado ou configurado nesse instrumento. Então essas são duas características que são, podemos dizer que há de eterno no instrumento. As demais, elas serão alteradas. Esse é um ponto e é um ponto importante. Tá? E o porquê disso? Para que você determine o instrumento que pode ou poderá ser usado como padrão, a principal característica que você vai observar é a incerteza da medição do instrumento que você pretende classificá-lo como padrão. E o porquê disso? Tá? Vamos imaginar, considerar aqui um manômetro, onde você tem uma resolução de 0,1 kg força por centímetro quadrado. E o instrumento que você pretende utilizar como padrão, ele tem uma incerteza de 0,05 kg força por centímetro quadrado. Ou seja, se você pegar esse padrão, tá, esse instrumento que você está querendo usar como padrão, que possui essa incerteza de 0,05 kg força por centímetro quadrado, e somar as demais componentes, provavelmente a incerteza ela será de 0,1 kg força por centímetro quadrado ou vai estar muito próximo disso. Tá? Ou seja, o que você vai acabar tendo, tá, é um instrumento, ou seja, o instrumento que você vai estar calibrando, ele vai acabar tendo uma incerteza muito grande, tá? Mas não porque ele possui uma repetitividade muito ruim ou porque ele está ruim, né? Ele perdeu, ele sofreu um desgaste muito grande, mas sim porque o instrumento que você está utilizando como referência possui características metrológicas muito próximas das características metrológicas do instrumento que você está calibrando. Então, quando você for determinar o instrumento a ser utilizado como padrão, tá, o importante é que a incerteza desse instrumento ele seja a menor possível, a que gere o menor impacto possível. Porque mesmo que outras componentes de incerteza, tá, elas somadas, obviamente o valor total será maior, tá, eles não vão impactar na resolução do instrumento que você está calibrando. E aí sim você vai conseguir efetivamente determinar as características metrológicas desse instrumento. Tá? Com baixos valores ou com menor valor que o instrumento tem em função do seu desgaste. Então, quando você tiver que determinar efetivamente o instrumento a ser utilizado como padrão, tá, procure sempre olhar para a incerteza desse instrumento e buscar que ela seja a menor possível. Tá? Seguindo esse exemplo que nós vemos, né, se você tem um manômetro, tá, será calibrado com uma resolução de 0,1
kg força por centímetro quadrado, o ideal é que o teu padrão tenha ali pelo menos 0,02, 0,01, no máximo 0,03 kg força por centímetro quadrado de incerteza da medição. Porque com isso você garante que mesmo somando as outras incertezas, as outras componentes, melhor dizendo, a tua incerteza vai estar em torno ali de 0,05, 0,06, o que vai praticamente se impactar muito pouco ou não impactar, no instrumento que você está calibrando, nas características metrológicas do instrumento que você está calibrando. Então sempre procure observar a incerteza da medição do instrumento que você quer usar ou pretende usar como padrão. Esse é o principal componente e volto a dizer, quanto menor, melhor. Aguardo os comentários de vocês, grande abraço e até breve.